Muito bem, pessoal. Meu nome é Sandro Filipim, eu sou fotógrafo profissional há mais de 15 anos. Você vai receber uma pancada de informação de como melhorar a sua fotografia, o seu vídeo feito com o seu próprio celular. Vocês verão como transformar uma simples fotografia feita com o celular numa imagem que trará muito mais impacto à pessoa que está recebendo essa informação. Aproveito aqui para trazer informações importantes, pesquisas de mercado, para você que quer melhorar e aumentar as vendas do seu negócio pela internet. Dá uma olhadinha nessa pesquisa aqui, ó. Fotos de produtos são cruciais para as vendas. Entenda, isso saiu em 2020, setembro, no e-commerce de sucesso, tem o site aqui em cima. Outra pesquisa do UOL, porque sua loja precisa de excelentes fotos de produto. A melhor forma de apresentar o seu produto é através da imagem, seja ela foto ou vídeo. Então aqui ele já dá um parecer. Uma outra situação, negócio que deu certo. A hamburgueria de Curitiba aumenta faturamento em 500% com delivery. Então uma imagem, seja foto, vídeo para rede social, tem grande participação em todo esse processo de venda. Ou uma outra situação aqui. Hamburgueria de São Paulo aumenta o faturamento em 40% após investir em delivery. Então vocês percebam que o nicho delivery é muito forte. E para você aumentar a participação no nicho de delivery, uma boa imagem, seja foto e vídeo, vai ser essencial para que isso aconteça. Uma outra pesquisa, serviço de delivery corresponde a 39% do faturamento de restaurantes. Uma outra aqui, restaurantes de sucesso. O restaurante que cresceu 140% no faturamento com um aplicativo próprio de delivery. Seja comida, seja produto, uma bela imagem sempre vai favorecer a venda do seu produto. Uma outra situação aqui, saiu no portal Terra. Delivery de alimentos cresce 89% em 2022 e aumentará 7,5% em 2023. Uma outra pesquisa também, saiu na BBC News Brasil, como as imagens de comida nas redes sociais influenciam você a comer mais. Isso é um gancho muito forte. Ou seja, a gente sabe que a própria imagem ajuda muito na venda de comida. Ou seja, um produto bem apresentado, um prato bem apresentado. Uma outra pesquisa aqui, saiu no e-commercebrasil.com.br. Brasileiros preferem compras online mesmo com a reabertura do comércio. Então a comodidade fala muito alto em cima desses detalhes. Isso favorece também, ou seja, sempre enfatizando. Delivery de comida vira hábito para mais 60% da população. Então quem não comprava passou a comprar e isso ajuda muito. Então cria-se o hábito. Gastos com delivery sobe 24% em 2021. Veja tendências de consumo pós-pandemia, ou seja, tendência virou hábito. Essas pesquisas dizem muito sobre o mercado de delivery aqui no Brasil. Como está crescendo esse mercado no Brasil e cada vez mais competitivo. Um exemplo que eu vou dar é referente a um restaurante japonês, por exemplo. Normalmente você tem um atum, um salmão com aparência, o salmão alaranjado, o atum um tom mais vinho. Imagine se esses peixes não tivessem essa cor real na sua fotografia ou no seu vídeo. Se, por exemplo, o atum puxa um pouco mais para o azulado, o salmão mais para o verde, isso com certeza vai ter um impacto muito grande nas suas vendas, se você apresenta dessa forma. Muitas vezes você nem percebe, por quê? A luz do ambiente pode estar trazendo esses tons e você não percebe a coloração real desses itens. Então, o impacto que vai trazer no consumidor é até negativo. Um outro exemplo, no caso, uma hamburgueria. Você vai trazer um sanduíche bonito lá, todo preparado, o pão tem que apresentar certas características, o assado dele mais dourado. Se ele não trouxer essas características, a carne bem assada, o tomate bem vermelho, o alface, por exemplo, bem verde, o queijo bem amarelo, derretido. Caso ele traga uma coloração mais azulada, mais verde, isso terá um impacto também negativo na venda desse produto. Então, o cuidado que deve ser tomado justamente nos tons, nas características, no brilho desses produtos, é essencial para que você venda mais.
As pessoas compram muito mais pelo apelo visual, pela imagem, pelo vídeo que está sendo apresentado. Muitas vezes nem tem a necessidade do produto, mas o impacto gerado por essa imagem, por esse vídeo, traz com que essa pessoa desperte o interesse. Quem é que nunca comprou nada pelo apelo visual? Uma lanchonete famosa, uma rede de restaurante, reparem bem na fotografia, ela começa a trazer muito mais informação de textura, a iluminação muito mais preparada para trazer esses detalhes ao produto. Não é uma simples foto. Todos esses detalhes que agregam a informação no próprio produto faz com que ele vende muito mais. Vou trazer um exemplo muito comum. Uma rede de fast food tem um sanduíche lá bonitão na imagem, você olha aquele sanduíche, aguça a vontade de comer. Muitas vezes você nem estava com fome. A hora que chega o sanduíche, é o mesmo da foto? Não. Por quê? A foto foi usada com uma iluminação adequada, com toda a preparação, para aguçar o seu desejo. E assim a gente sofre todos os dias. Então, para você que precisa de uma foto muito boa dos seus produtos, seja alimento, seja roupa, bijuteria, acessórios, o que for, uma boa imagem vai trazer muito mais cliente para você. Você vai aprender a fazer uma iluminação perfeita para fotos e vídeos com o seu próprio celular, com poucos acessórios baratos encontrados no mercado. Você vai poder construir uma iluminação perfeita para o seu produto e trazer muito mais cliente, que esse é o ponto principal do seu negócio. Este curso é dividido em módulos. No primeiro módulo, você vai aprender a definir características do seu produto importante para a fotografia e o vídeo. Vou dar um exemplo. Você tem uma garrafa. A garrafa tem certos reflexos, você vai ter que enxergar esses reflexos para trazer uma iluminação adequada. Um outro exemplo, vou trazer um doce. O doce tem alguma característica de textura que eu quero ressaltar. Então, de repente, uma calda de chocolate, um exemplo, tá? Como ressaltar essa calda? Então, tudo isso vai te ajudar no processo de valorização do seu produto. Ou até mesmo um retrato, você vai aprender nesse módulo. Um outro ponto muito importante na definição do seu produto é onde você vai aplicar essas imagens, seja foto, seja o vídeo. Por exemplo, eu vou aplicar no e-commerce, eu vou aplicar numa plataforma de venda online, eu vou fazer somente postagens, ou vou fazer os dois. Isso é um detalhe que você tem que levar em consideração na hora de criar a imagem. Eu vou dar um exemplo, o motivo. Você vai fazer fotos, por exemplo, uma plataforma de venda online. Vou dar um exemplo, Mercado Livre. Eu tenho uns produtos e eu quero vender no Mercado Livre. O Mercado Livre hoje, ele exige que o fundo seja branco. Então, nessa condição, a sua foto tem que trazer um fundo branco. Tudo bem, você fala assim, Sandro, eu me viro aqui, eu faço a foto do meu jeito e faço um recorte. O que acontece? Essa forma de fazer a fotografia vai trazer, muitas vezes, uma iluminação no seu produto não muito bacana, não vai valorizar. Então, mesmo que você faça o recorte, o produto tem que trazer uma iluminação muito bacana, tá? Então, eu vou usar para tudo, eu vou usar essa mesma imagem, tanto para o e-commerce, Mercado Livre, por exemplo, Amazon, Shopee. Vou levar também essa mesma imagem para minhas postagens. E aí entra um conflito. Muitas vezes nas postagens você pode agregar mais informação, porque é um outro apelo, é um outro direcionamento da sua imagem. Então pense isso direito, você podendo fazer imagens distintas e aplicações direcionadas, vai valorizar muito mais o seu produto. Partindo do mesmo exemplo de uma garrafa, por exemplo, vou citar uma garrafa de vinho no tom mais escuro, uma garrafa de vinho tinto, por exemplo. Se você pegar qualquer foto profissional dessa garrafa, você percebe uma linha de iluminação que dá o contorno exato dessa garrafa. Se você trazer essa garrafa ambientada, ou seja, num lugar onde não tem uma iluminação adequada, vou colocar em cima da mesa, vou fazer a foto do jeito que está aqui. Essa iluminação de contorno não vem e isso não traz a valorização do produto, no caso a garrafa. Seguindo o processo de criação de imagem, o próximo passo é você definir qual será o plano que essa imagem estará contida. Por exemplo,
Eu quero, no caso que eu acabei de citar, eu vou usar para e-commerce. Não, eu vou fazer uma composição em cima de uma mesa e esse produto vai estar inserido nessa composição. Então, esse propósito é totalmente diferente. A iluminação vai ser aplicada de uma forma para o e-commerce e vai ser aplicada de uma outra forma no caso da ambientação. Então, essas definições ajudam muito. Muitas vezes eu quero criar uma foto apenas para postagem, é um lançamento, é um produto novo, ou um produto direcionado a um determinado tipo de cliente. Vou dar um exemplo aqui, muitas vezes acontece em restaurante, cria pratos específicos naquele momento. Então, nessa situação, eu posso trazer um fundo totalmente neutro, posso trazer também um fundo com composições do mesmo produto ou produtos similares. Um exemplo, uma mesa forrada de doce e eu coloco o bolo em evidência. Então eu sei que a composição dessa imagem, o fator principal vai ser o bolo, mas eu tenho outros doces fazendo a composição. Isso é muito pertinente nessa situação até de uma postagem. Nessa condição, o que eu posso fazer? Eu posso fazer essa imagem em cima de uma mesa, eu posso usar uma plataforma colorida, como a gente chama em fotografia um fundo infinito colorido, posso usar também uma outra situação, isolando o produto. Então, essa aplicação, se vai estar composta ou não, vai fazer a diferença na iluminação também. E na última etapa desse método, você vai aprender a iluminar o produto trazendo o quê? Características dele. A iluminação faz toda a diferença na apresentação do seu produto como um todo e em detalhes. Vou dar um exemplo rápido, vocês viram aqui até uma imagem, tá? De um bolo caindo açúcar. Como eu faço para enfatizar e aguçar mais ainda a vontade do seu cliente? Como eu faço isso? Através da iluminação. Através do processo de iluminação você consegue trazer muito mais ênfase a esse detalhe do prato e vai despertar a vontade no cliente. Percebam aqui, nesses pequenos vídeos que eu fiz, que você percebe o impacto visual que traz, as características de textura do que eu quero mostrar. Vocês verão mel, vocês verão iogurte, todos os detalhes de cada produto enfatizando e aguçando a vontade do quê? De comer. E esse é o propósito do vídeo. Neste curso, além de você fazer a iluminação perfeita para fotos e vídeos com o seu celular, você terá um custo muito baixo, porque são materiais de fácil aquisição, o valor é bem baixo. Então eu vou ensinar justamente esses pontos, como trazer uma iluminação perfeita usando materiais de baixo custo. A você que tem uma agência digital, você pode criar kits dedicados a cada situação de fotografia e vídeo. Você não ficará preso na quantidade, porque é um equipamento de custo muito baixo. E para você que cria seus próprios pratos doces, salgados, por encomenda e trabalha em casa ou num determinado espaço, vai ser muito mais tranquilo registrar a fotografia e o vídeo dos seus produtos. Um exemplo, você acabou de criar um bolo dedicado a um determinado assunto, por exemplo, bolo infantil com um tema Homem-Aranha e foi a primeira vez ou foi feito um pedido especial naquele bolo. Você tendo o seu estúdio já preparado para fazer esse registro, bastará colocar o bolo na posição, no seu mini estúdio, fazer a fotografia e o vídeo numa composição que você desejar. Isso vai trazer muito mais agilidade no processo, perfeição na iluminação e facilidade para suas postagens. Então você terminou o bolo, já pode registrar fotografia e vídeo e até mesmo fazer postagens com uma iluminação perfeita do seu produto. Não vai depender de fotógrafo, não vai depender de estúdio, não vai depender de uma iluminação, tudo vai estar concentrado ali e vai te trazer um resultado muito bom e te garanto, vai trazer muito mais vendas. O fato de fazer as fotos no mesmo local onde você cria seus pratos é muito mais ágil. Vou dar um exemplo, um sushi man. Sushi man tem alguns que criam pratos diferenciados e é no momento. Ele não repete, muitas vezes é na hora. E isso é um ponto muito bacana. Só que, o que ele faz? Ele criou o prato, não tem como fotografar, ele vai no celular e registra com a luz ambiente. O fato de trazer a luz ambiente muitas vezes não é adequada,
principalmente pelos tons, pelo tipo de lâmpada que está no ambiente, isso traz uma distorção muito grande no produto. Então você acaba perdendo um pouco das características reais do produto. Um exemplo, vamos fazer esse mesmo prato num estúdio. Qual é o trabalho que vai ter? Vai ter que pegar o Sushi Man, todos os seus produtos, as ferramentas, facas, levar para um estúdio, ele montar lá, deixar todo o material, o peixe, né, no caso, condicionado numa temperatura ideal, para depois, na hora que ele preparar, fazer a fotografia e o vídeo. Esse trabalho vai levar muito tempo e onera também muito, porque é um deslocamento, é a contratação de um estúdio fotográfico, de um fotógrafo, deslocamento dele, o tempo que ele gasta de deslocamento, de preparação, tudo isso, levando em conta, vai ser boas horas de trabalho. Ao passo que se ele está no próprio restaurante e já tem um espaço dedicado para fazer a foto e vídeo, ele acabou de fazer o prato, os produtos estão frescos, ele posiciona do jeito que ele quer, registra da forma com que ele quer. O tempo é muito mais rápido e vai trazer o que na imagem? O frescor do prato. É uma necessidade de muitos restaurantes, de muitas pessoas que trabalham com comida nessa situação, o imediatismo. Então você consegue, através desse método, desse curso, aprender como fazer todo esse processo. Uma outra característica desse curso é que você não vai precisar aprender um Photoshop, que é um software famoso de tratamento de imagem. Não vai precisar. A sua foto saindo do celular vai sair praticamente pronta, porque você vai ter o controle da iluminação. Com esse controle da iluminação, faz com que o seu pós, a gente chama na fotografia ou no vídeo, né, o pós-processo, ou seja, o que vem depois do clique. Então, nesse curso, você vai aprender, primeiramente, a iluminar corretamente, trazer a iluminação perfeita, sendo que o registro vai ser o passo seguinte. Registrou, vocês perceberão que a imagem está praticamente perfeita e pronta para subir, seja em rede social, seja no site de e-commerce, seja nas plataformas que você desejar. E é essa a vantagem. Você faz muito rápido, imediato, você vai trabalhar praticamente na sequência e sem muita dor de cabeça em tratar foto, mudar isso, mudar aquilo. Então, o seu produto vai trazer as características reais e que você deseja salientar nele próprio. Então, você que possui um restaurante, possui uma doceria, artesanato, você possui uma loja física de roupa, possui também o e-commerce dessa loja, produz joias e semijoias e precisa dar maior ênfase às características dos seus produtos. Seja para rede social, Instagram, Facebook, grupos que você participa, ou mesmo o próprio site de venda, você conseguirá executar tanto foto quanto vídeo no seu próprio espaço, de uma forma muito simples e de baixo custo. Agora, se você já faz as suas fotos, já posta em rede social, está satisfeito, está achando que beleza, as vendas estão lá, estão acontecendo, eu não quero, não é para mim, tudo bem, eu garanto. Você está deixando de aprender um pouco sobre iluminação perfeita para vender mais os seus produtos. A maioria das pessoas sabem que boas fotos e vídeos de produtos vendem muito mais. Isso é fato. Quem nunca comprou nada pelo impacto visual do produto apresentado, seja em foto, seja em vídeo? Estamos todo dia correndo esse risco, comprar algo que não precisamos devido a esse impacto visual. Isso acontece com todo mundo. E o impacto causado nessas imagens se deve, com certeza, à iluminação apresentada nesse produto. Iluminação muito boa, bem feita, traz ênfase ao produto e valoriza muito mais. Iluminação de produtos de beleza, a pele da pessoa, a iluminação adequada trouxe o desejo de ter aquela pele. E muitas vezes não é a real. Assim como um sanduíche de um fast food apresentado no painel lá, a gente se deixa levar pela iluminação, o brilho que aquilo traz, tá bem fresco, tá gostoso. E na real, na hora que você recebe o sanduíche, não tem nada a ver com aquele da foto. Isso é fato. E por que isso acontece? Porque nós somos seres humanos e buscamos impacto visual. A nossa sensibilidade é muito forte no apelo visual. Nós somos pessoas que o estímulo visual fala muito alto. Então, toda hora nós somos bombardeados por produtos e esses produtos com uma iluminação perfeita faz com que a gente compre
justamente sem necessidade. É mais comum do que a gente pensa. Então, a iluminação é o fator determinante de uma boa imagem. Se você tem uma boa imagem, repare que a iluminação está fazendo a diferença. Se você tem uma imagem que não está tão legal, você vai perceber que a iluminação ficou a desejar. A câmera fotográfica do celular nada mais é que um sensor que registra a quantidade de luz do ambiente. Então, se o meu ambiente tem uma luz bacana, boa, ele consegue registrar numa qualidade legal. Se esse ambiente tem a deficiência de uma iluminação, ou a iluminação não é tão bacana assim, a sua fotografia ou o seu vídeo ficarão aquém do desejado, devido a essa característica da iluminação. Muitos usam até o flash do celular para trazer um pouco mais de luz. Mas o que esse flash faz? Por ele estar localizado junto à lente, a luz sempre é a mesma. Ela vai trabalhar, essa iluminação vai trabalhar na mesma direção da lente. Dessa forma, o que acontece? Você tem sempre os produtos ou as pessoas, os objetos com a mesma iluminação. Você não consegue trazer nenhum tipo de características específicas do produto devido à luz estar sempre na mesma direção da lente. Então, esse é um ponto que não resolve. A luz do flash do celular não resolve. E para trazer características específicas do seu produto, você tem que trabalhar a iluminação. Eu vou dar um exemplo rápido, tá? Aqui na minha palma da mão mesmo. Reparem o seguinte, a luz incidente aqui na parte da minha mão, nessa parte aqui das costas, é muito maior do que nessa outra parte. Então vocês percebem no próprio vídeo aqui, ó, que essa parte está mais escura. Então, reparem que isso é um fator onde a luz incide de um lado e do outro não tão forte, me dá a sensação de relevo. Esse é um dos pontos que você vai conseguir enxergar nos seus produtos. Seus produtos possuem uma textura diferente, a iluminação sendo trabalhada lateralmente vai trazer a característica justamente dessa textura. Então, é um fator simples, de fácil entendimento, visual até, você consegue perceber isso, que vai trazer a diferença em todo o seu processo de criação de foto e vídeo. A iluminação perfeita para fotos e vídeos com o celular você vai alcançar através dessa situação, analisando a textura do seu produto, as características físicas, como posicionar a iluminação correta, a potência de cada luz e a aproximação ou distância de cada luz. Isso faz parte da construção de imagem. Um outro exemplo de textura também de fácil entendimento, quando a gente vai fotografar ou fazer filmagem de pele. Se a pessoa que está sendo filmada possui rugas, o que é a ruga? A ruga nada mais é que uma parte da pele onde incide mais luz e na outra causa sombra. Então, naquela situação, olhando muito mais próximo, você vai perceber que um lado da ondulação está bem clara e a outra já está provocando uma certa sombra. E isso caracteriza a ruga. Então, vamos dizer, numa situação microscópica, você vai perceber isso. A textura da pele se deve à ruga devido à luz incidente de um lado um pouco mais forte, provocando sombra no lado oposto. É assim que acontece. E muitas vezes, essa textura é provocada realmente na iluminação para trazer as características reais do produto, trazendo a evidência dessas características porque valoriza o produto. Então todo mundo que está na internet hoje precisa de fotografia, precisa de vídeo com qualidade, mas também a gente sabe que muitas vezes esbarra no custo para a produção desse material, seja fotografia, seja vídeo. Então isso também é um fator que às vezes trava esse processo e acaba tendo a opção de fazer única e exclusivamente com o celular. Um fato muito comum que acontece no mercado é, muitas vezes dois concorrentes do mesmo segmento, um apresenta ótimas fotos, o outro não. Esse que apresenta as fotos melhores vende mais, só que muitas vezes o produto dele nem é tão bom, mas o impacto visual gerado traz os consumidores para ele. Então, se você acha que isso pode estar acontecendo com você, esse é o caminho para você começar a aprender um pouco mais a divulgar o seu produto de uma forma muito melhor e trazer muito mais clientes. O impacto visual é justamente onde as pessoas despertam interesse pelos produtos.
Se você chama ele de uma forma ideal, com uma iluminação perfeita, vai fazer total diferença no seu negócio. Então, as pessoas buscam justamente pelo impacto visual, seja de uma outra pessoa, seja de um produto, o que for. A nossa mente trabalha dessa forma, o despertar do interesse vem pelo impacto visual. E para ter um impacto visual, você vai precisar de uma iluminação perfeita. No início, nós fazemos as fotografias com celular, né, comum, e tinha muito trabalho com luz, né, tentar chegar no ponto certo da luz. Então às vezes o produto saía com uma sombra ou não saía com a cor natural dele, então era um pouco, como é que eu posso dizer, frustrante, poderia dizer sim, porque as fotos não ficavam tão bonitas, deixar ele com a cara que nós estávamos vendo ali, porque muitas vezes colocávamos no Mercado Livre para vender e aí a foto não parecia tão real como nós queríamos, né? Quando tirávamos as fotografias, eram mais ou menos em torno de umas 30, 40 fotografias por dia e só íamos postar ela nos anúncios 2 a 3 dias depois, por conta dos tratamentos, de deixar a imagem bem bonita. Depois de postado em algumas fotos, tínhamos que fazer um retrabalho sim, porque só percebemos que estava com um defeito quando subia para a plataforma. Um problema de que faltava uma parte, às vezes, né, do produto que tinha limpado com o nosso tratamento, ou então tinha uma sombra em cima do produto que não conseguíamos ver antes. O medo de também ter uma pressão, né, para fazer uma foto bonita, ter esse retrabalho para fazer de novo. E era um sentimento às vezes de tristeza mesmo, né, porque estava ali fazendo a foto e às vezes a foto não saía como eu gostaria. Então tinha um sentimento de tristeza. Do método antigo para o novo, a gente ganhou um bom tempo, né? Antes levávamos de 2 a 3 dias para fazer as postagens. Hoje a gente leva em torno de 1 dia ou até menos, porque é muito mais rápido, ficou muito mais prático, muito mais eficiente colocar as fotos nos sites. Hoje o fluxo está redondo, a gente consegue trabalhar bem com o método que nós estamos usando hoje, as fotos estão saindo bem melhores, não precisa ficar fazendo todo o tratamento que fazíamos antes, então tá bem legal, tá saindo bem bonitas as fotos. E temos mais tempo para fazer outras atividades, gravar vídeos, postar vídeos novos, né? Pegar mais detalhes também de produtos, detalhes que são importantes para o nosso trabalho, que antigamente a gente às vezes deixava passar, porque não sabia como pegar esses detalhes, mas hoje esse tempo que nós temos é fundamental para aperfeiçoar nossas fotografias. E esse foi o depoimento da Laís. A Laís trabalha numa empresa que foi justamente a empresa que me chamou para dar uma consultoria sobre a fotografia. É uma história muito engraçada, pois aconteceu num momento que eu fiquei com um pé atrás. A Cláudia, proprietária da empresa, me ligou um dia, falou: Sandro, eu preciso de uma consultoria de imagem na minha empresa. Como o meu estúdio é muito próximo da empresa dela, fui lá, me apresentei e a gente bateu um papo. Nessa reunião, ela falou que precisava da seguinte forma: eu preciso melhorar minhas fotos, o fluxo de trabalho, porém eu não quero comprar equipamentos fotográficos. Eu falei, putz, na minha cabeça a primeira coisa, eu achei primeiro que eu ia fotografar o produto dela. Não, eu não ia mais fotografar o produto dela. Segundo, eu iria ensinar a fotografar com equipamentos fotográficos. Não iria mais ensinar a fotografar com equipamentos fotográficos. Pensei bem, muitos fotógrafos, pessoal da área vai falar assim, vai torcer o nariz, né? Não quero não, deixa pra lá. É mais limitante você trabalhar com celular. Eu falei, eu vou encarar esse desafio. Aí conversei com ela, entendi o fluxo dela, pedi várias informações, como que ela trabalhava, tudo. E nesse passo eu comecei a desenhar o que seria relevante e o que não seria relevante
nesse curso. E fizemos umas reuniões antes de iniciarmos, né? Então eu afinei tudo o processo, conheci o que ela usava, porque eu não podia mudar muita coisa também. Fui identificar também qual modelo do celular que ela usava, o que ela tinha de espaço e equipamento, que ela já fazia fotos lá na empresa, só que demorava muito e nunca ficava legal. Então eu resolvi encarar esse desafio, a gente começou a trabalhar junto, eu criei um curso com 5 aulas, teve alguma parte teórica e teve a parte prática. E até hoje estão fazendo esse processo. Até mudaram de celular, ou seja, o ganho foi tão grande nesse processo que resolveram fazer, vamos melhorar, comprar um novo celular, justamente para trazer mais qualidade em todo esse processo, né? Então eu fiquei feliz em poder ter colaborado nesse enriquecimento de imagem para a empresa dela. E foi a partir dessa consultoria que eu resolvi criar o curso. A iluminação perfeita para fotos e vídeos com celular. Isso faz a total diferença, a iluminação. Então foi a partir daí que eu criei o método DUP. O método DUP fará com que você entenda todo o processo de criação de fotografia e vídeo com a iluminação perfeita, caracterizando o produto primeiramente e depois alcançar o resultado desejado para cada aplicação. E todo o processo ficará dentro do próprio celular, tanto o aplicativo, captura, tratamento, se você achar necessário para alguma situação, vai ficar tudo dentro do celular. Você também aprenderá como evitar os erros mais comuns, onde encontrar os equipamentos e acessórios com baixo custo, e o principal, a criar a iluminação perfeita com várias fontes. Esse é o diferencial que você terá em todo o seu conhecimento. Esse não é um curso de fotografia com celular. Esse curso é dedicado à iluminação de fotos e vídeos com o celular. No final do processo, eu te garanto, você vai apresentar um resultado muito superior do que vem apresentando e muitas pessoas até duvidarão do que aquela foto, do que aquele vídeo foi feito com o celular. As imagens com iluminação perfeita começam e sempre vai começar pelos detalhes. Você vai aprender esses detalhes para trazer as características do seu produto da melhor forma possível. Bom, pessoal, agora vamos iniciar o processo de captura. Eu coloquei 2 fontes de luz, uma de recorte, como vocês visualizam no vídeo. O sentido dela é de trás para frente, para causar um brilho na parte superior do alimento. Reparem o seguinte, eu estou ligando ela, ó, ela já vem com brilho em toda a parte superior do alimento. Então isso aqui já me traz uma aparência saudável. A outra fonte de luz que eu coloco como luz principal é o acrílico, conforme vocês já viram em outros processos, com papel vegetal, dupla camada, e ele fazendo a difusão. Então ele traz uma luz suave, mas eu venho com uma luz um pouco mais dura. O que é a luz dura? Uma luz direta, sem nenhum tipo de difusão. Inclusive eu coloquei uma cartolina preta para essa luz de recorte não vazar para outros cantos. Então ela vem direcionada só para o prato. Eu fiz um cone de cartolina preta para direcionar essa luz diretamente para o prato. Então ela não vaza muito além dessa área do prato. Fiz um bloqueio, vocês podem reparar aqui, ó, seguindo a placa de acrílico, tem um papel preto também, que é uma cartolina, onde não deixa a luz principal do refletor bater no fundo. Eu quero fundo preto para trazer o mais escuro possível, para trazer a ênfase no alimento. Então eu seguro aquela luz, não deixo invadir e meu alimento sobressai em toda a fotografia. Então o processo é luz frontal, lateral, difusa no acrílico que eu tenho, traz a suavidade. A outra luz vem de recorte, trazendo um brilho na parte da cauda, se tiver umidade, tudo isso vai trazer brilho. O processo é o mesmo, eu estou utilizando o zoom no máximo 2x, porque eu estou utilizando o iPhone. Então eu vou focar aqui no alimento. A velocidade está em 1/120, o ISO em 81, o foco está em manual, eu clico na tela e ele foca. E o White Balance está em 3200. Eu vou considerar 3200 para trazer uma característica um pouco mais quente
de todo o alimento. Então, o alimento que foi frito, que for assado, um pouquinho mais de temperatura, ou seja, nas outras fotos eu fazia em 2.800. Aqui eu estou em 3.200. Eu estou aumentando essa coloração. A condição visual fica mais saborosa quando você traz a temperatura um pouco mais quente. Então eu vou fazer a foto agora. Posso trazer um pouquinho mais perto. Vou focar. Foto. Posso trazer um pouco mais próximo aqui do alimento, ó, com o próprio celular, num nível mais baixo. Reparem que já vem um certo brilho. Vou fazer a foto também para trazer essa caracterização de brilho e textura, tá? Vocês vão reparar a textura do alimento na tela. Então dá para fazer muita coisa com esse setup. Vou fazer mais uma aqui bem pertinho. E vocês verão agora também o resultado de uma foto somente com a iluminação principal, que é com esse difusor. Reparem que mesmo com uma única fonte de luz, fica bem atrativo a aparência. Visualizem aí. Farei uma composição um pouco mais baixa aqui, para trazer textura, brilho. Então vocês têm uma foto horizontal e vertical. Pessoal, aqui trocamos o prato. Nós temos um combinado aqui que está bem saboroso, está uma apresentação visual muito bonita. Então eu já vou passar agora os ajustes novamente, fazer uma recapitulação. Dá um zoom no prato. Está em 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Posso até afastar um pouquinho mais aqui. Não tem necessidade de ter enquadramento do prato inteiro. Muitas vezes, quando você mostra tudo, você acaba não mostrando detalhes, porque você está dando uma abrangência maior. Então, se eu quero trazer detalhes do grão, da fritura, por exemplo, da couve no hot roll, o ideal é trazer mais próximo. Reparem também que a luz de recorte já está apresentando em todo o prato ali. Então, ela está incidindo em todo o prato. Posso aumentar a luz de recorte, diminuindo a luz de recorte e aumentando a luz de recorte. A diferença que dá. E depois eu vou fazer a foto sem a luz de recorte, para vocês terem uma ideia. Fez a foto, confirmando a foto. Reparem na textura. Eu posso aproximar o celular? Posso. Pode trazer o celular mais próximo aqui, ó, fazer um ângulo diferente aqui, ó, superior, fazer a mesma foto. Então isso também já dá a ideia de um visual diferente, ó. Vou focar agora mais próximo. O Fox Peaking está me falando que o foco está em cima do salmão aqui. Então eu já vou fazer a foto e ali eu vou ter uma textura junto com a luz que está vindo de recorte. Ele dá um contraste e uma definição muito bacana ali. Show de bola. Então agora eu vou fazer a foto sem a luz de recorte. Olha a diferença. Novo ajuste total, diferente total. Por quê? Eu perdi luz, eu vou ter que ganhar luz agora só com uma fonte de luz. E aí eu posso subir o ISO, posso, além de subir o ISO, diminuir a velocidade, que eu ganho mais luz. E aí é uma escolha. O que eu prefiro? Como eu estou usando o tripé, eu posso diminuir a velocidade. Diminuindo a velocidade, eu não sacrifico a qualidade da imagem no sensor. Quanto mais eu aumento o ISO, mais ruído eu vou trazer para a imagem. Então, nessa condição de só mexendo na velocidade, o que correria o risco é trepidar. Como eu estou usando o tripé, não vai trepidar. E aí é só fazer a foto. Posso utilizar também, quando eu estou com apenas uma luz, um espelho para complementar essa luz. Reparem o ganho que eu estou tendo, ó, na própria tela do celular. Eu vou direcionar a luz agora para o prato. Olha lá. Tudo onde está a sombra começou a ser iluminado. E eu posso fazer a foto. Vou trazer um pouco mais aqui, ó. Ó, sem espelho, com espelho, fazendo foto, e agora sem espelho, para vocês terem uma ideia e comparativo. Então é uma forma de ganhar luz quando você tem uma fonte de luz somente.
Uma preparação do prato, quando vai fazer foto, o que pode ser feito? Pincelar um pouquinho de umidade, pode ser água, pode ser um pouquinho de azeite, porque vai ser o prato somente para foto, por exemplo. Então pincela em alguns pontos para dar mais brilho. Pode ser um fiozinho de azeite num pincel, pode ser pulverização um pouco de água para trazer esse brilho, tá ok? E vamos para algumas considerações sobre esse modo do restaurante japonês. Primeiro ponto, iluminação local. Normalmente o restaurante tem uma luz mais quente, mais baixa, e isso às vezes pode ser positivo e outras vezes não, depende do local onde você vai fazer o trabalho. Então, se você quer fazer a captura de imagem num determinado ponto que tenha muita incidência de luz, por exemplo, spot em cima da mesa, isso pode trazer algum problema no controle dessa luz, porque você vai usar luzes auxiliares na criação e essas luzes do ambiente poderão somar e atrapalhar até. Então, o que eu fiz no restaurante Fuji? Eu peguei duas mesas que eram deslocadas num ambiente mais restrito, tinha um controle de luz ali mais seguro, então era luzes direcionadas para a mesa, eu conseguia apagar independente do restante do restaurante, então eu pedi para que fossem apagadas essas duas luzes, usei aquele espaço de confinamento, vamos dizer assim, para trazer a luz que eu queria utilizar no produto. Tá? Então isso é um ponto, isso ajuda muito. Outra coisa, muitas vezes o restaurante possui a temperatura das lâmpadas que ele usa no ambiente diferente. E isso também pode trazer um problema. Muitas vezes o restaurante possui luz fria, tubular, e isso traz um azulado, um esverdeado na sua imagem. Não é legal. Isolando todo o seu processo, essa luz do restaurante não vai te atrapalhar, não vai interferir e não vai trazer tons de cores indesejados, tá? Então isso é uma dica, é um procedimento que eu busco fazer na primeira situação. No restaurante Fuji, eu fiz um teste antes se era possível fazer a captura da imagem nas mesas diretamente, ou seja, na parte ampla do restaurante. Mas eu percebi que a iluminação iria ou poderia interferir. Eu resolvi deslocar e montar o processo nessas mesas que eram mais escuras. E foi super tranquilo. Uma outra situação que pode acontecer se o ambiente ele é carregado com uma luz incandescente, a sua visão, o seu olho acostuma com esse tom. E no momento que você faz a regulagem do celular, poderá carregar mais com um tom, por exemplo, mais frio ou mais quente, porque o seu olho e o seu cérebro está entendendo que o ambiente está muito amarelado e ele vai tentar compensar. Então tenha em mente sempre, usando esse tipo de lâmpada que eu demonstro, em torno de 2.800, 3.000 Kelvin, para não vir muito carregado na temperatura de cor e dar distorção nos tons, tá ok? Com relação ao material que foi utilizado, basicamente o mesmo material que eu utilizei nos outros módulos, a placa de acrílico, o papel vegetal, a base, o dimmer. Na luz de recorte eu utilizei o dimmer, por quê? Como a luz de recorte não tinha difusão, eu ia colocar ela diretamente sobre o prato. E esse detalhe sobrecarrega na luz, porque não traz difusão, eu não perco luz, vai diretamente. Em contrapartida, a minha luz principal tinha difusão. Então, se eu colocasse as duas na mesma potência, a luz de recorte ia ressaltar em relação à luz principal, que era a luz difusa. Então, eu levei o dimmer justamente para controlar essa potência da luz de recorte e fazendo com que ela não invadisse tanto a imagem e trouxesse apenas detalhes de brilho sobre o prato. Vocês imaginem o seguinte, eu tenho as duas fontes iguais, a luz de recorte, por exemplo, e a luz principal. Neste caso, se eu uso difusão na luz principal, ela perde potência. Perdendo potência, a minha luz de recorte será mais forte. Sendo mais forte, ela entra muito na imagem que eu estou construindo. E eu não queria, eu queria apenas um brilho. E esse brilho, o que eu fiz? Eu diminuí a potência dela com o dimmer para trazer um certo brilho e não atrapalhar a minha luz principal.
Essa foi a equação que eu utilizei ali. Com relação ao funil que eu menciono de cartolina preta, foi um pedaço de cartolina preta igual a esse, preso à boca do refletor com fita adesiva, ele virou um cano e direcionou, não deixou a luz espalhar para toda a mesa, ficou concentrada no prato e somente no prato. E trouxe justamente o que eu buscava, que era apenas o brilho na parte superior, que a gente chama de luz de recorte, que destaca em relação ao fundo. Uma outra ferramenta que eu utilizei foi esse pedaço de espelho aqui. Esse pedaço de espelho, ele é plástico, ó, ele é flexível. Esse tipo de acrílico você encontra, quando é espelhado, na internet ou em empresas que fazem brindes. Ou material de acrílico, placas de acrílico também, tá? Então é fácil de encontrar, não é muito difícil. E é mais seguro, por ser plástico, não tem o risco de quebrar, igual um vidro tem, tá? Bem melhor usar isso daqui. E cumpre a função que é refletir a luz. E a consideração em relação ao aplicativo de vídeo. Muitos celulares poderão apresentar, ele funciona tanto Android, tá? Ele tem a versão Android e versão iOS, o iPhone, e ele tem aquela função de 240 quadros por segundo. Aquela função pode ser que aconteça, dependendo do celular, não apresente 240 quadros, pode ser que seja 120. Então é uma característica que pode ser limitante no celular e não no aplicativo. No meu, habilitou 240 quadros por segundo, então beleza. Eu consegui fazer câmera lenta bem pertinho do prato, trazendo a riqueza de detalhes, inclusive na iluminação de recorte. Agora eu vou apresentar um pouco do aplicativo. O aplicativo que eu usei é o ProMovie, como eu havia falado, e as ferramentas que ele possui, que eu achei bem vantajoso, e por isso estou usando. Ele não é um aplicativo grátis, ele tem um custo de R$16,90, barato, pela quantidade de informação e ajuste que ele permite. Então, paga uma única vez, não é assinatura. Então, a primeira coisa que eu vou decidir quando eu vou fazer um vídeo é o tipo de resolução que eu vou querer. Eu posso escolher aqui, ó, 1080, 4K, 3K, 1440. Então eu vou manter em 1080, posso selecionar 120, 60, 240 frames por segundo. Quanto maior o frame, fica melhor para fazer slow motion, ou seja, câmera lenta. Se eu usar 240, a minha câmera lenta vai ser bem lenta. Se eu usar 120 já é um pouco menos, 60 menos ainda. Ou seja, ele permite fazer a câmera lenta e ele agrega maior quantidade de quadros no intervalo de segundo. Então isso fica bem bacana. Eu fiz um exemplo e vocês estão vendo no vídeo aí o detalhe em câmera lenta. Eu fiz no restaurante com 240. Então eu faço aqui, dou um OK, confirmo, ele vai entrar aqui. Quanto maior a necessidade de câmera lenta, maior vai ser o número shutter, ou speed, depende do aplicativo. Se eu baixar meu vídeo para, por exemplo, 60 quadros por segundo, meu shutter consegue baixar até 1/60, sem problema. Então, ele está limitado aqui pela quantidade de frames por segundo. Então, 240, minha quantidade de frames por segundo no vídeo que eu estou gravando, o shutter fica em 250. O ISO é uma outra forma de ajustar a luz, eu posso ganhar e perder luz, ó, escurecendo, clareando. Uma outra situação, o foco, eu tenho o zoom também da mesma forma, o zoom eu posso aumentar gradativo, ó. Eu vou manter em quase 2. O foco, eu consigo ajustar o foco também, o foco é separado, ele tem aqui, ó, uma bolinha, vou botar um azul. Essa bolinha significa que está em foco, eu posso travar o foco, tem um cadeadinho, então eu posiciono onde eu quero foco nos inscritos, tá? Do próprio multímetro, que é esse equipamento que eu estou filmando, clico aqui, travo no cadeado, ali vai ser o foco. Uma outra ferramenta nessa mesma situação é a exposição. O que é a exposição? É onde o meu celular vai tomar como referência a quantidade de luz. Então, se eu tenho um objeto muito preto, muito branco, ele pode trazer uma distorção da informação. Então, eu botei, por exemplo, a exposição no azul. Eu quero que o azul seja a referência de exposição. E aí, ó, eu posso ajustar no EV, aqui no canto, se eu quero mais luz ou menos luz. Tá? Então, ajustei aqui.
Ou posso, da mesma forma, posicionar em cima de uma outra parte do próprio equipamento, travo nessa condição o cadeadinho para usar como referência e ele não vai mudar mais, tá? Então eu deixei o foco cravado, deixei a exposição cravada, eu posso ajustar agora o white balance. O white balance, ele é bem preciso, ele dá a medida em Kelvin, ele já tem uns pré-ajustes, luz do dia, tungstênio, mas eu vou usar em Kelvin. E o Kelvin eu tenho um ajuste bem mais tranquilo, ó. Então eu vou deixar em 5.190. Posso iniciar a gravação já. O ISO está em 345, eu posso mudar se necessário, achar ganhar um pouco mais de luz. Então vocês reparem o seguinte, quando eu ajusto a exposição aqui, ele tem a reguinha aqui, mais 2 até menos 2 e divisões, né? Então, mais 2, menos 2. Reparem o seguinte, ele muda a régua de orientação aqui, ó, e também muda o ISO. Então, ele usa o próprio ISO para fazer o ganho de luz ou perder luz, ó. Tá aqui, ó. O ISO muda também. Vou deixar em 370, um pouquinho menos, 325. Para mim já é o suficiente e eu poderia estar gravando agora, já. Ele tem um ajuste de microfone também, o tipo de áudio que você vai usar, se usa microfone Bluetooth, assim por diante. Então ele é bem versátil. E para quem vai fazer um vídeo, no momento que está fazendo a fotografia, é uma ótima ferramenta. Você tem total controle, assim como na fotografia, sobre a iluminação e sobre a captura. Então você terá montado a luz do seu produto, ou o produto do seu cliente, e você pode usar nesse tempo também fazer o vídeo, que vai agregar valor para a sua venda. Alguns erros muito comuns que acontecem em quem fotografa com celular. Normalmente coloca o produto em cima da mesa, utiliza a iluminação local. Muitas vezes essa iluminação local traz um tom de cor, às vezes muito amarelado, às vezes muito azulado ou até verde. Então isso não é legal, isso tira total característica do seu produto. Vamos falar em comida? Uma comida com essa coloração traz uma característica de coloração errada e acaba o quê? Tirando o interesse da pessoa que está vendo essa imagem. Uma outra característica errada quando se usa a iluminação do ambiente é que normalmente a luz do ambiente vem de cima para baixo. E essa iluminação traz o quê? Uma sombra indesejada na base, seja do produto, seja da comida. E não é legal. Então você deixa de iluminar certas partes do prato, do alimento ou do que você está fotografando devido a essa luz sempre no topo da cabeça, vamos dizer assim. Até fazer uma observação, reparem que nessa imagem que eu estou fazendo de vídeo eu tenho duas fontes de luz. Eu tenho a luz principal, que é essa daqui, ó, minha mão próxima começa a ficar mais estourada, porque ela tem força maior. Eu tenho essa luz principal e eu tenho uma luz que a gente chama até de recorte, porque ela dá um leve brilho aqui, ó, na lateral do meu rosto, na lateral do meu ombro, desse lado aqui. Então isso faz o quê? Um descolamento do meu corpo em relação àquele fundo que está lá atrás. Tá? Então isso é uma característica de iluminação que eu trouxe para ilustrar todo esse conteúdo do vídeo. Uma outra situação muito comum de se ver em fotos e vídeos é uma poluição de detalhes no fundo do que você está fotografando. Coloca o elemento a ser fotografado logo à frente, mas não se preocupa com o fundo. Então tem muita coisa lá poluída ou que briga com a atenção do primeiro produto, que é o seu, que você está querendo fotografar ou fazer o vídeo. Então tem que tomar esse cuidado. Você não pode disputar a atenção do seu produto com outras coisas. Isso é normal, e acontece muito, a gente vê muito isso. Situações onde você só depende de luz de janela. A luz de janela é uma luz bacana, sim, é uma luz bacana, só que ela muda a coloração conforme a posição do sol. Então, se o sol é incidente nessa janela, ele traz um tom amarelado. Se ele não é incidente, ele traz um tom azulado. O fato de trazer o tom azulado ou muito amarelo, ele tira as cores reais do seu produto. Então, se você está, por exemplo, um restaurante ou um café, vai fazer uma postagem, vai fazer um doce ali logo perto da janela, se o sol é incidente nessa janela e esse sol atinge também o seu doce, o seu prato, ele traz uma iluminação muito dura. O que é uma iluminação dura? Ele traz onde é luz, onde é sombra. Ele não tem um meio termo, ele não tem o degradê,
ou seja, a variação gradativa entre luz e sombra. Isso fica ruim também na característica do seu produto. Se ao passo, não, então eu espero, o final da tarde não pega sol, eu vou fazer ali. Beleza. O que vai acontecer? Virar um tom mais azulado dessa iluminação, com uma intensidade mais fraca. Então essas características você vai aprender que não dá para depender de uma janela. Tem hora do dia que você consegue fazer uma foto, tem hora que não, a intensidade da luz, o dia é nublado. Então ficar na dependência de uma fonte de luz natural, que é o sol, é muito complicado. E você não terá nos seus produtos a mesma iluminação. Então, cada dia que você fotografar vai trazer uma característica diferente. E se você depende só da iluminação do seu próprio ambiente, isso traz também alguns problemas. Muitas vezes o ambiente traz uma mistura de lâmpada. A lâmpada é incandescente, a lâmpada é fria e vai misturar os tons. Muitas vezes em vídeo, com a luz ambiente, a gente chama de flicker. A luz começa a piscar. A gente não vê a olho nu, mas no celular pode trazer um leve piscado. Isso se chama flicker. Por quê? Lâmpadas eletrônicas, ela não fica acesa continuamente. Ela faz um piscar de uma frequência muito alta que o olho não percebe, mas o sensor e o equipamento eletrônico percebe. Então também não é legal. Então você pode ter uma mistura de tons reais, de iluminação um pouco mais amarela, mais azulada, que vai trazer uma distorção no seu produto. Ah, mas eu comprei o ring light e eu vou fazer com o ring light. O ring light é uma fonte de luz limitada, infelizmente limitada. O fato de ser LED, ele tem uma certa limitação de potência. Então, dependendo do seu ambiente, se o seu ambiente tem uma luz natural entrando também, o ring light ele não é suficiente para somar a iluminação do seu próprio ambiente. Então, acaba se tornando deficitário. E também depende da potência do ring light, do tamanho do seu ring light. Ring light grande não é barato. Ring light é caro. Então, envolve todo esse custo. Eu comprei uma mini tenda e me resolve. Normalmente a mini tenda, você usa uma fonte de luz ou duas no máximo. O que acontece? A luz do seu produto se torna a mesma para tudo. Você não consegue trazer características de textura, porque a mini tenda, a gente usa uma expressão, fica lavada. Ela mata tudo quanto é sombras pequenas para trazer textura, porque por ela ser toda branca, ela vai trazer esse reflexo branco de todos os lados. Então, matando toda a textura. Não é legal. Vai tirar características reais do seu produto. Um outro detalhe da mini tenda é a distância. Como ela é muito colada ao produto, você não consegue ter variações. A parte frontal, a parte lateral, vai ser sempre da mesma característica. Mas se você busca um enriquecimento, trazer características reais do seu produto, não use mini tenda. O que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender a analisar o local e controlar a luz ambiente. Esse é um fator muito importante, saber o controle da iluminação. Entender as características do produto que você vai fotografar, ou até mesmo a pessoa que vai ser fotografada. Então, entendendo essas características quanto a formato, tamanho, textura, tudo isso vai ajudar. Qual a aplicação dessa imagem? Por exemplo, a pessoa, eu vou usar para um perfil profissional. Então, como enfatizar essa situação? Eu não gosto desse meu lado, eu gosto daquele outro lado, eu preciso que esconda mais esse lado, eu preciso que enfatize mais esse lado. Como você trazer uma luz para essa situação? Como a iluminação reage conforme a difusão e distância do produto? Isso é muito importante para trazer características do seu produto. Ou da pessoa também, tá? Dependendo do que você está fotografando. A relação potência, distância, difusão é essencial na fotografia. Então esse é o processo que você vai aprender de ponta a ponta a iluminação perfeita para os seus produtos ou seus retratos. Você vai aprender também a explorar o máximo do seu celular. Você não vai precisar comprar um celular de última geração, não. Então, algumas características que seu próprio celular vai liberar através de aplicativos, se ele não já possui, tá? Então, muitos celulares já possuem essa característica liberada, alguns não. Por exemplo, e essa liberação através do aplicativo faz com que você ganhe muito mais controle sobre a iluminação
da fotografia ou do vídeo no seu celular. E um detalhe muito importante que eu vejo é você ter um espaço dedicado a essa criação. Você tem um espaço, um cantinho para montar todo esse equipamento, seu cantinho da fotografia, ser o cantinho do vídeo, porque vai agilizar todo o seu processo. Você acabou de executar a criação de algum produto, seja prato, salgado, doce ou um item de artesanato, o que for. Você está com ele pronto, ligar as luzes, registrar e já pode postar. Então tenha um espaço dedicado que seja pequeno, mas que vai funcionar muito bem no seu processo de criação de imagens e vídeos. E o que consiste o método DUP que eu criei? O método DUP consiste em 4 módulos, onde no primeiro módulo você vai saber identificar o seu produto ou o que você está fotografando pelo tamanho, textura, formato, e a partir desses detalhes direcionar qual a aplicação dessas imagens, seja foto, seja vídeo, se você vai usar numa plataforma de e-commerce, se vai usar numa mesa. Essas características são muito importantes na criação da sua iluminação. No terceiro módulo você vai aprender a parte de composição fotográfica, se ela vai estar isolada, se você vai ter elementos em cima de uma mesa ou vai ser um fundo infinito, colorido, por exemplo. Então essas características ajudam a trazer atenção para o seu produto e não deixar que outros itens tirem a atenção principal do seu produto. Após você seguir todos os módulos, o último módulo é a parte de iluminação. Ali você vai saber construir, seja com uma fonte de luz, 2 fontes, 3 fontes, a melhor iluminação para o seu produto. O que você quer apresentar? Isso vai trazer ao seu produto um impacto visual muito grande. Então, dessa forma, sabendo construir, sabendo utilizar, dosando potência, dosando difusão, vai trazer a imagem perfeita para o seu item. E assim trazer muito mais clientes, seja em rede social, seja no seu site de e-commerce, independente da forma da divulgação. Você terá acesso à plataforma com todos os módulos ao mesmo tempo. Você terá subdivisões em cada módulo, podemos chamar de submódulos, justamente para o aprofundamento desse conhecimento. Uma plataforma de muito fácil acesso que possui uma experiência muito grande com relação a produtos digitais. Você terá suporte através de reuniões pelo Zoom, por e-mail, grupos de comunidade. Há um bônus, há uma videoaula ensinando como editar no CapCut. CapCut é um aplicativo de celular onde permite você editar os seus próprios vídeos diretamente nele, sem necessidade de computador. Tem bastante recurso e isso vai te ajudar muito nesse processo. Se você chegou até aqui assistindo esse vídeo e percebeu o quanto vai mudar, o quanto vai transformar a sua imagem através desse curso, o momento é agora. Clique aqui no link abaixo e inicie a transformação das suas imagens, aumentando muito o impacto visual que ela causará nos seus clientes. Agora, se você acha que não precisa, já está satisfeito com o seu método, você vai colher os mesmos resultados que está colhendo até o momento. Não haverá transformação. Até antes de ver esse vídeo, eu acredito que você achava que não existia como fazer a iluminação perfeita para fotos e vídeos com o celular. E esse é o caminho. O valor desse curso é de R$ 199 e você poderá parcelar em até 12 vezes, no valor de R$ 19,86. E eu ainda te dou uma garantia, caso você compre e não esteja satisfeito, seja por qualquer motivo, eu te devolvo o dinheiro em até 60 dias, sem a necessidade de qualquer explicação. Clique no link abaixo e inicie já o seu curso Iluminação Perfeita de fotos e vídeos com o celular. Fico por aqui e até breve!